Olá pessoal, vamos estudar um pouquinho sobre frações. Vamos verificar hoje adição e subtração de frações, né? Para a gente adicionar ou subtrair frações, devemos observar os denominadores delas. Se os denominadores forem iguais, temos um procedimento. Se os denominadores forem diferentes, a gente tem que torná-los iguais, então é outro procedimento. Primeiro nós vamos ver aqui então, como está marcado aqui, adição e subtração de frações com denominadores iguais. Então aqui nós temos, para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Então quer dizer, a gente vai somar os numeradores e vamos repetir nesse conservar, quer dizer, repetir o mesmo denominador. E para subtrair frações com denominadores iguais, né, para subtrair no caso, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador também. Então a regrinha mesmo, só muda o sinal e a operação, né? Vamos ver aqui, eu fiz aqui um desenho, um probleminha, para a gente partir desse probleminha para a gente entender. Então nós temos aqui, o problema diz o seguinte: a mãe de Maria e Roberto comprou uma barra de chocolate. Eles dividiram a barra em 8 pedaços. Roberto comeu 3 pedaços. E Maria comeu 2 desses 8 pedaços. Questão A. Que fração representa a quantidade de chocolate comida por cada um? Então, nesse caso, eu quero representar aqui na questão A, eu quero representar aqui a quantidade, que representa a quantidade, né, a fração que representa a quantidade que cada um comeu. Então, separado. Vou calcular o número que representa os pedaços que Roberto comeu e o número que representa os pedaços que Maria comeu. Bom, vamos vir aqui na figura. Eu tenho aqui então um exemplo, né, da barra de chocolate. Já foi dividido então, como disse, em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali fala que Roberto comeu 3 pedaços. Então, os pedaços em vermelho está representando o que Roberto comeu. Maria comeu 2 pedaços, então é o que está representado em amarelo. Muito bem. Para representar as frações de cada um, a gente vai lembrar, né, do que nós já estudamos anterior. A quantidade total em que o inteiro foi dividido vai representar o denominador da fração. E a quantidade comida, retirada, colorida, vai representar o numerador da fração. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Não vou fazer aqui o tracinho, né, das frações, que indica aqui divisão. Vou representar aqui no numerador com 8. Por quê? Porque são 8 pedaços, né, ao todo, então denominador 8. E Roberto comeu 1, 2, 3. Então essa quantidade que ele comeu a gente representa aqui em cima. Então a fração que representa a quantidade comida por Roberto é 3 oitavos, né? Ele comeu 3 pedaços de 8 que existia. Então eram 8 pedaços ao todo e ele comeu 3. Então 3 oitavos é a fração que representa os pedaços que Roberto comeu. Para Maria vai ser aqui a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui então o nosso tracinho. O denominador vai continuar sendo 8, porque ela comeu, né, dessa mesma barra, então com mesma divisão, né, 8 pedaços. Só que ela comeu só 2. Então vamos apresentar aqui 2 pedaços comidos. Então 2 oitavos. Muito bem, então, respondendo aí a questão A, né, temos aí respondendo a questão A, nós temos aqui a resposta. Roberto 3 oitavos, Maria 2 oitavos. Muito bem, agora a questão B, o item B, pergunta assim: juntos, que quantidade da barra os dois comeram? Para responder essa questão B, então, né, para responder essa questão B, como aqui disse, né, juntos. Então nós vamos ter que juntar a quantidade que eles comeram. Nós já temos aqui a apresentação dos pedaços, basta a gente juntar elas. Se a gente observar, essas frações aqui são frações que têm denominadores iguais. Então nós vamos estar realizando uma soma de frações, né, porque nós estamos juntando elas, de frações com denominadores iguais. Tá? Então observe que o nosso título, né, adição de frações com denominadores iguais. Então nós temos aqui isso. Bom, como foi dito
no enunciado aqui, ó, para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o numerador 3, mais o numerador 2, né, sobre, e esse denominador aqui, a gente vai repetir ele só uma vez aqui. Vamos manter o mesmo, vamos conservar ele. Então, os dois aqui a gente repete só uma vez aqui e pronto. Muito bem, agora é só somar. 3 mais 2, 5, né? E conservamos aqui o 8 novamente. Repetimos o 8. Então, somamos os numeradores, conservamos o denominador. Então, 5 oitavos representa a quantidade de pedaços que os dois comeram juntos, né, da barra de chocolate. Tá? Então, essa é a soma de frações com denominadores iguais. Muito bem. Vamos considerar aqui agora uma questão C aqui, né, onde nós temos a pergunta: que fração da barra de chocolate sobrou? Opa, a barra eu escrevi aqui barra, né? Mas tem um outro R aqui, tá? Muito bem. Então, na questão C, ele quer que eu calcule o que sobrou da barra. Bom, então, vou colocar aqui item C. Para isso, nós vamos ter que escrever a fração que representa a barra inteira, a barra toda. Então, vamos supor assim. Eu vou aqui fazer um tracinho aqui. O denominador continua sendo 8, porque a barra foi dividida ao todo em 8 pedaços. Só que para mim considerar ela toda, então eu vou considerar que também foi tomado 8 pedaços. Né? Na verdade, não é que comeram ou tiraram. Estou considerando para mim representar a barra toda. Então, 8 oitavos, quer dizer, dividiu em 8, estou considerando 8. Esse número aqui representa um inteiro, a barra toda, né? Por quê? Porque divide em 8 e pega todas as 8, então a barra inteira. Só que aí dessa barra inteira, então, eu vou subtrair, né, a quantidade que os dois comeram. Aqui diz que os dois juntos, né, nós já calculamos aqui que os dois juntos comeram 5 oitavos. Então basta eu pegar esse 8 oitavos, que representa a barra inteira, menos o que eles comeram, que no caso é 5 oitavos, né? Observe que então nós temos aqui uma subtração de duas frações e que tem denominadores iguais. Então, ó, para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, o procedimento é quase o mesmo da soma, só vai mudar a operação. Então, nós vamos fazer assim, vamos repetir aqui os numeradores, né, para ser somados, né, aliás, não é repetir, vamos somar os numeradores, tá? E vamos repetir, aí sim, conservar aqui o denominador 8. Né? Opa, olha outro engano aqui, né, nós estamos fazendo a subtração, eu ia lançando aqui a adição novamente. Então, é 8 menos 5, né? Sobre 8. Muito bem. Fazendo 8 menos 5, nós temos 3 sobre, conservamos o denominador 8. Então, observe que sobrou 3 oitavos da pizza, ou seja, dos 8 pedaços, sobraram 3. Né? Então, temos aqui 1, 2, 3 pedaços, né, que não foram comidos. Né? Muito bem, deixa eu só voltar aqui agora e explicar para vocês aqui por que 8 oitavos representa um inteiro, né? Então, é a mesma coisa que se eu tivesse dividido aqui em 8 e pegasse as 8, mas vou mostrar de uma outra forma. As frações, elas são divisões. Quando você fala 8 oitavos, significa 8 dividido por 8. E quando você pega então aí, né, 8 oitavos, significa que você tem 8 dividido por 8. E isso é igual a 1, ou seja, 1 inteiro. Então, por isso, quando você quer representar uma fração, né, um objeto, alguma coisa que foi dividida em partes iguais,
você quer usar uma fração para representar esse inteiro, é só você fazer isso. Você utiliza o numerador 8, no caso aí o numerador, né, que tiver a divisão total, no caso não vai ser 8, pode ser outro número. E considera todas elas como numerador também. Então você terá a fração representando o inteiro. Ok, é isso aí.